E a gente começou a ver a escola tendo outras atitudes e a gente começou a tentar explicar, né? E a escola, não, mas não é assim, nós trabalhamos de outra forma. Então, a gente sente a nossa voz realmente sendo silenciada, né? Como pais, né? Eu acredito que seja muito por essa questão técnica, né? De nós somos os professores, mas nós somos os pais. Nós somos as pessoas que conhecemos o Apolo desde que ele nasceu. Nós temos, né, mais convivência com ele. Então, a gente pode contribuir muito. Sim. E a gente vê que, às vezes, existe essa barreira. Então, eu vejo silenciamento nisso também, né? Mais até do que esse silenciamento macro da sociedade, né? A gente vê no dia a dia a questão do acesso, nessa questão, né, do CID, é doença, sim, e aí dizer, como batendo martelo, né, o seu filho não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo. Então, é no dia a dia que a gente vai vendo esses micro silenciamentos. Então, eu acho que é bastante desafiador ser pai e mãe atípico nessa sociedade. E o que cansa mais é a necessidade de ter que dar carteirada para ser respeitado. Sim. Isso é muito cansativo. Eu estava conversando com a mediadora, né, do meu filho na escola, e ela falou, lá na terapia é mais fácil de fazer esse trabalho porque eles têm um ambiente estruturado, e eu não sou psicóloga, eu sou pedagoga. Eu falei, eu sou professora há 20 anos na Prefeitura do Rio de Janeiro, na pós-graduação do Ministério Público, sou professor na UERJ, então eu trabalho com educação e com inclusão há 20 anos também. Eu sei que é possível porque eu tenho alunos autistas, faço o PEI deles, junto com a família, acompanho o ano inteiro e a gente vê a evolução desses alunos. Então é possível fazer, se você estiver aberta a esse diálogo com a gente. E aí ficou aquele clima, né? Mas é a questão racial que me obriga a me colocar assim, porque eu tenho certeza que uma família não negra, quando traz esses posicionamentos, a escola, não, vamos providenciar, mamãe. Vamos providenciar, papai, deixa com a gente. É uma outra postura. Mas aí com a gente tem essa tendência, né, a querer se sobrepor, a querer silenciar. E aí eu tenho que colocar a minha graduação, o que eu fiz, eu deixei de fazer para ser ouvido, é algo que a longo prazo cansa muito. Então, eu entendo as famílias que vão se, desgastando com isso e acabam até recuando. Porém, o preço é muito alto, o preço é um atraso de aprendizagem do próprio filho. O preço pode ser a própria evasão escolar. Várias famílias desistem, especialmente de pessoas que estão no espectro, né? Crianças que são nível 2 e 3, porque exigem um suporte maior e muitas vezes não se disponibiliza isso na escola, embora haja lei obrigando a isso, né? A escola não pode negar matrícula a crianças no espectro, independente do nível, mas a gente sabe que no Brasil isso acontece e muito, né? Então, você, família que está ouvindo a gente, não desista. Você tem esse direito garantido por lei. Se aborreça sim, pague o preço sim, porque vai valer a pena. Nós somos testemunhos vivos disso, né? O nosso filho está aqui avançando cada vez mais. Eu lembro que na época da pandemia o nosso filho mal olhava para a gente quando a gente chamava, não interagia, não tinha esse retorno, né? Essa questão também de troca de turno, entender que tem o momento dele, o momento do outro, enfim, essa interação, né? E a gente tem visto que desde a creche, escola e agora indo para o ensino fundamental, ele vem evoluindo cada vez mais porque a gente não desistiu e não paramos nessas barreiras que colocaram para a gente, falando sobre o CID, falando sobre não poder usar livro didático por ele estar no nível 2 de suporte. Então, até isso também tem. A gente escuta livro para quem está no nível 2, mas não usa linguagem, não fala, para quê? Né? A gente escuta essas coisas. Então, é muito importante a gente já chegar com um posicionamento diante disso. Caso contrário, realmente, as pessoas prevalecem, não porque elas têm maior argumentação, mas porque nós, pais atípicos, vamos ficando cansados, né, de ficar ali todo dia matando um leão para garantir direitos. Podcast, né, dessa fala, né, da Tainá, do Humberto, para que vocês, familiares, possam ficar atentos e realmente cobrarem seus direitos, não é isso? Sim, perfeito. Importantíssimo. E assim, você falou da questão da matrícula, né? A escola é o lugar de maior potencial desenvolvimento da pessoa. Né? Então, a gente precisa, na escola, compreender, para fazer esses debates mesmo, para que a inclusão ela aconteça. E assim, se você não sabe, busque aprender, né? Porque os professores também são formados para serem pesquisadores. Exatamente. Né? Perfeito. É isso aí. E aprende fácil, viu? É só querer. Abre o coração que você aprende. Então, vamos lá. A nossa próxima pergunta é: o que mais machuca? O olhar de pena ou julgamento ou descaso? Olha,
Difícil, né? Difícil. É difícil. Mas, assim, hoje em dia, falando sinceramente, eu aprendi a superar isso. Eu acredito muito no protagonismo do Apolo. Eu não fico... eu passei nessa fase que, às vezes, eu ficava meio reticente por alguma estereotipia dele e eu ficava evitando de... não vou a tal lugar... vai acontecer isso, vou passar por isso. E aí eu ficava já construindo uma história mental que aí já me impedia de sair, de fazer alguma coisa. Mas agora eu já ressignifiquei isso. E eu entendo que as coisas que ele gosta, o que nós gostamos de fazer, a gente não pode parar de fazer por conta de um pseudo-julgamento ou alguma coisa que vá acontecer. Então, assim, para mim, eu não tenho essa dor, assim, eu digo sinceramente, não tenho essa dor de ficar, tem um olhar de pena, as pessoas ficam falando, como é que vai ser, né? Muita gente fica perguntando até na própria família, né? Já está falando, já está fazendo, já está... E aí, só que essas pessoas, elas pegam recortes do Apolo, né? Elas veem o Apolo uma vez ou outra, a gente está com uma jornada inteira. Então, a gente está vendo a evolução do Apolo. Hoje em dia... Você vê o Apolo hoje e você não acredita quem ele era, né? O Humberto falou, ele era uma criança que você colocava ele numa sala, ele ficava sem interação nenhuma. Então, assim, a gente já viu a caminhada do Apolo, a jornada até aqui. Então, assim, se ele está falando, se ele está fazendo, e assim a gente diz assim, e aí? O que da vida da pessoa vai mudar? É muito questão de demanda, né? A gente vê o tempo todo que a gente tem que ficar respondendo demandas, né? Do que está fazendo, que você é capaz, do que você consegue fazer. E a gente vê todo o processo. Então, para mim, eu não tenho essa dor, assim, de, estão olhando com pena, ou então ele fez algum movimento brusco e todo mundo no shopping parou para olhar. É um momento de aprendizado, né? Não, é que ele está no espectro autista, então isso acontece. Eu uso isso até para ensinar as pessoas a terem esse olhar inclusivo. E um outro ponto importante também é que, como nós somos negros, a gente tem uma grande vantagem que é o conviver com o racismo desde que nós nascemos. Então, a grande verdade, gente, sem querer dourar a pílula, é que a gente não é desejado na maior parte dos espaços que a gente acessa. Isso aí já está posto, né? Você vai num restaurante, se incomoda com a tua presença. Você está numa empresa, não queriam você ali. Eu estou em espaços que não tem... Eu sou o único preto, né? É muito comum isso acontecer. A última palestra que eu dei numa empresa na Faria Lima, só tinha eu e mais 2 outros pretos, porque era um lugar de poder, um banco de investimentos internacional, enfim. Então, você já sabendo disso... Você precisa bypassar, né? Você passa ao largo dessa questão de esperar ser aceito, bem recebido. Isso aí já não vai ter. Então, vamos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Eu sou autista, eu tenho um filho no espectro e nós estamos aqui. A maneira como o outro vai receber isso é uma coisa totalmente do outro. E quando a gente faz terapia, a gente aprende muito a lidar com o que é nosso e o que é do outro. Gente, terapia, fica a dica. Se você não faz, faça urgentemente. Porque um grande aprendizado da terapia é justamente entender o que é seu e o que é do espaço do outro. Quando a gente tem a questão, por exemplo, da negritude, neurodiversidade, às vezes você é uma pessoa gorda, né, que tem uma série de questões que sabe que vai ser julgado, avaliado, excluído, isso já te diminui de antemão. Então é muito importante entender que essas limitações pertencem ao outro e não a você. Então a gente faz muito isso, e aí eu me vejo nesse mesmo lugar da Tainá, né, de não ter nem essa perspectiva de o que dói mais, porque eu não estou nem vendo o que o outro está colocando enquanto parecer, olhar, microviolência. Eu sei quem eu sou e o que eu preciso, né? E estou olhando para as minhas questões e para as questões do meu filho, né? Então, acho que esse é o grande caminho. Porque quando a gente fica muito olhando, né, as expectativas externas, né, e posicionamentos e opiniões, de fato, a gente realmente não sai nem de casa, né? Porque falta energia mesmo, né? Isso mesmo. Sim. Excelente colocação. Excelente colocação. E eu vou acrescentar, para de perguntar se tá falando, que isso é chato pra caramba. Poxa, faziam isso comigo o tempo todo. Isso é muito Superar, chato. né? Cada um tem Supera. seu momento. Ele vai ter o momento dele, é isso. Cada um tem verdade, o seu né? relógio, cada um tem o seu tempo. aí. Não é? Isso mesmo. Tainá falou de família, né? Então veio uma pergunta sobre isso. Em algum momento vocês se sentiram sozinhos dentro da própria família? Sim.
A gente se sente, justamente com essa questão das perguntas, né? Fica uma impressão de que as pessoas não estão vivendo o que a gente está vivendo. Não tem essa atitude de celebrar, ao invés de olhar o que está faltando, o que ainda não aconteceu. Então, isso gera uma solidão, né? De, poxa, a gente aqui está vivendo tanta coisa e parece que as pessoas não estão enxergando, né? Apesar de serem familiares, apesar de serem sangue do nosso sangue, de conviverem com a gente, parece que eles estão com um outro olhar que a gente está. Até na questão da rede de apoio, que a gente sente uma dificuldade. Precisa muito, né? Então, assim, não é só uma rede de apoio, né? Que a gente fala assim, não, pode deixar que eu olho. Mas não é um olhar comum. As pessoas têm que entender que tem que ter um olhar redobrado, tem que entender que existe um perigo, um risco, né?